Oi, gente, tá piscando, tá gravando, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo. Cá estou eu novamente no nosso, no meu, no seu, no nosso café filosófico. Para quem não sabe, deixa eu tomar um golinho do meu café aqui. Tá muito bom, por sinal, tá até fumaçando, hein? Hum. Ai, menina, acorda, menina. Então, para quem não sabe, né, esse café filosófico não é nada mais, nada menos do que uma reflexão que eu faço, tá bom? Pela manhã, tô usando este livro. Vai, foca, filho. Tá certo? Pré-socráticos, orfismo. Eu estou fazendo alguns comentários acerca da alma, né? E hoje, como nos vídeos passados, eu vou falar um pouco da dualidade, tá certo? Ou seja, para quem já está acompanhando, se você não está acompanhando, volte aos vídeos anteriores, eu vou deixar linkado aqui, ou é aqui que aparece, acho que é aqui que aparece, tá bom? Vou deixar linkado aqui. Ou seja, a dualidade, que é corpo e alma, né? Como os pré-socráticos viam essa questão. Voltando, tá bom? Voltando a falar aqui da dualidade, eu vou trazer um pouquinho aqui do pensamento pitagórico. Exatamente isso. Exatamente isso, gente. Eu vou falar um pouco sobre a visão dos pitagóricos a respeito do corpo, da alma, tá bom? Não é nada muito difícil de se entender, tá bom? Pessoal, mas antes de eu falar aqui dos pitagóricos, tá bom? E essa questão da dualidade, eu gostaria de deixar algumas coisas esclarecidas aqui para que o pessoal não fique perdido, tá bom? Ou seja, eu quero falar também, logo depois, né, desses vídeos que eu estou fazendo sobre a alma, eu quero falar também sobre a cosmologia e a cosmogonias, tá certo? O que seriam esses estudos, né? A cosmologia nada mais é do que o estudo do universo, tá certo? E a cosmogonia, né, seria onde tudo se originou, né, a gênese, o primeiro, né? E os pré-socráticos, eles estudavam essas questões, né, a respeito do cosmos. E é por isso que é a primeira filosofia, por assim dizer, entendeu? Ou seja, a dúvida que eles tinham sobre o universo, sobre essa razão primeira da natureza, da existência, do cosmos, de Deus, como você queira chamar, tá bom? E eles buscavam entender a finalidade, como tudo se originou, tá certo? Olha só, para você entender um pouquinho melhor, tá? A palavra cosmogonia possui os radicais cosmos, que quer dizer universo, e gonia, que é o vocábulo que originou a palavra gênese, ou seja, criação. Antes do surgimento da filosofia, quem apresentava a origem do universo eram as mitologias, por meio das narrativas cosmogônicas. As narrativas mitológicas gregas apresentavam a origem de tudo a partir dos titãs, ou seja, dos deuses, né? Como o Caos, Cronos e Gaia, como pilares do surgimento do cosmos. Os primeiros deuses, Zeus, Hades e Poseidon, foram os que libertaram o universo da crueldade de Cronos. Olha que interessante as próximas reflexões. Eu não sei ainda quando eu vou começar a tratar sobre o cosmos, sobre essa ciência, tá bom? Mas como eu estou focado na alma, voltando à alma, tá certo? Vamos lá então. Então, o pensamento pitagórico, galera, não diverge muito do pensamento do orfismo, tá bom? Ele tem muita paralelo, né, ligado junto com o pensamento do orfismo, porque a alma, assim como para os órficos que estudavam o orfismo, e assim para os pitagóricos, o corpo nada mais é do que uma prisão para a alma, né? Eles acreditavam que a alma ela tinha que pagar suas penitências dentro do corpo, porque a alma tinha, né, sei lá, pecado. Tinha pecado na sua razão primeira, ou seja, tinha pecado como, vou abrir um paralelo aqui, como Adão e Eva pecaram e caíram, entendeu? Então, basicamente, os pitagóricos e os órficos, eles tinham esse mesmo pensamento, tá certo? Então, o corpo, ele nada mais é do que uma prisão. Mas essa prisão, ela funciona, de certa forma, como uma espécie de escola para que você venha aprender, tá certo? Ou seja, você tem que passar alguns ensinamentos
como purificação da sua alma. Você tem que passar alguns testes e etc. A exemplo, os órficos, eles pensavam o quê? Que para você se purificar, purificar a sua alma, para você voltar ao todo, voltar ao cosmos, voltar à inteligência superior, você teria que passar por algumas cerimônias, alguns ritos, inclusive eles não comiam carne, como eu já falei. Já para os pitagóricos, eles tinham como purificação da alma a ciência nos números. Porque para os pitagóricos, diferente do pessoal do orfismo, eles acreditavam que o universo ele era regido pelos números, né? A matemática. Você não sabe, Pitágoras é aí o pai da matemática, né? Tido para muitos. E para exemplificar bem essa questão dos pitagóricos da matemática, essa ciência da purificação da alma, eu até trouxe aqui um texto de Aristóteles, onde ele vai falar o seguinte, olha só. Os pitagóricos, por primeiro, aplicaram-se às matemáticas e fizeram-nas progredir. E nutridos por elas, acreditaram que os princípios delas fossem os princípios de todos os seres. E posto que nas matemáticas os números são, por sua natureza, os primeiros princípios, e justamente nos números eles afirmavam ver, mais que no fogo, na terra e na água, muitas semelhanças com as coisas que são e se geram. Ademais, posto que viam que as notas e acordes musicais consistiam em números, e, enfim, porque todas as outras coisas, em toda a realidade, pareciam-lhes ter sido feitas à imagem dos números e que os números fossem o que é primeiro em toda a realidade. Pensaram que os elementos do número fossem elementos de todas as coisas e que todo o universo fosse harmônico e número. Que maravilhoso. Então, ou seja, os pitagóricos buscavam a ciência, nos estudos da matemática para purificação da alma, como eu estava dizendo. Essa basicamente era a diferença. Não sei se ficou muito claro para vocês. A diferença é a seguinte, novamente. O pessoal do orfismo, eles acreditavam que as cerimônias, né, aquilo que eles faziam nas escolas de mistérios deles lá, como a purificação da alma deles era exemplo, né? Não comer carne, alguns rituais e etc. É o que purificava a alma para eles voltarem ao todo. Os pitagóricos, em contrapartida, acreditavam que era através da ciência dos números, né? Que para os pitagóricos o mundo, o cosmo, ele é regido pelos números, hein? Tá bom? Que isso fique claro para vocês. Então essa é basicamente a única diferença que tem, tá bom? Então os pitagóricos, assim como o pessoal do orfismo, acreditavam que a alma ela era uma contrapartida do corpo. E também os pitagóricos, né, tem quem diga que eles foram o primeiro a falar do termo mente-psicose. O que seria mente-psicose? Seria basicamente, né, o movimento cíclico de reencarnação do espírito, ou seja, da alma, né, que tinha que voltar para o corpo, e não só o corpo humano, mas também corpo animal e corpo vegetal, para você ver como que é interessante, né? Então, ou seja, para os pitagóricos, essa mente psicose, esse ciclo de reencarnação, quando a pessoa não se purifica, ela poderia retornar para cá, não só na forma humana, mas também em forma animal, como também na forma vegetal, em forma de natureza, porque tudo que está dentro do cosmos, tudo está dentro dessa unidade é uma alma, é um espírito, entendeu? Os animais têm um espírito nesse sentido de alma, né? Os vegetais têm esse espírito, essa alma para os pitagóricos. Então, estão aí pagando suas penitências também. Então, aí que interessante, né? Diferente do orfismo, certo? Então, galera, acho que já ficou bem claro para vocês as diferenças e os pensamentos aí de ambas as partes, tá bom? O que os pitagóricos pensavam a respeito da alma e o que os órficos até trouxe um pouquinho do pensamento do aristotélico também, tá certo? E deixa eu abrir um parênteses aqui para dar um recado ao pessoal da igreja, tá? Para quem não sabe, eu já fui, né? Já frequentei igreja, já fui diácono e tal.
E às vezes tem pessoas que criticam, ah, sal da igreja, não sei o quê, agora tá falando sobre coisas místicas e etc. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês aí que me criticam. Eu estou buscando a minha evolução como ser humano, entendeu? Estou buscando formar a minha própria opinião e eu estou me debruçando aqui nos estudos, queimando cartucho, queimando o cérebro para poder buscar as minhas próprias convicções, a minha própria filosofia de vida, tá bom? Não estou incomodando ninguém, não devo nada a ninguém, a não ser as minhas contas que eu devo, que eu tenho que pagar. Se eu não pagar, os caras vêm cortar minha água, vêm cortar minha luz, vêm cortar minha internet, assim sucessivamente. Então, eu estou buscando o meu caminho de evolução. Se, se para você já não está muito claro, tá, que tudo está conectado, as religiões, as formas de pensamento, todas estão entrelaçadas, eu não sei quando é que vai ficar claro, tá certo? Porque para as pessoas que são cristãs, elas pensam que o mundo surgiu a partir de Adão e Eva, né? Sendo que isso é mais antigo do que se possa imaginar, só que falado de outra forma. É como eu disse aqui, no estudo da cosmologia, que eu vou tratar em reflexões adiante, eu vou falar sobre isso, tá certo? Eu vou falar sobre Deus, sobre esse pensamento filosófico a partir dos deuses, do cosmos, do surgimento, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, dessas reflexões. Então não pense, galera, que o mundo surgiu de Adão e Eva. Tá bom? Essa concepção ela é muito antiga. Eu estou tratando aqui agora sobre a alma, e vocês podem analisar e ver que existem particularidades de alguns filósofos, né, que queimavam cartucho, queimavam a mente pensando, tá bom? Buscando esse princípio primeiro, buscando entender a natureza, buscando entender o cosmos, Deus ou quem quer que seja essa mente criadora de tudo. Pessoas queimaram a mente para entender o universo. E vocês acham que tudo surgiu aí do cristianismo? Vocês têm muito, mas muito mesmo que aprender, gente. Por exemplo, estava falando dos órfãos aqui agora, e eles, para a purificação da alma, você viu que eles tinham que passar por certa penitência, assim por assim dizer. Por exemplo, eles não podiam comer carne, os caras eram vegetarianos, eles tinham algumas doutrinas também, assim como vocês. Tinham alguns rituais que eles tinham que fazer, assim como vocês, cristãos. Por exemplo, o cristão ele tem um ritual do batismo, né? Tem que passar pelas águas, ou seja, é a morte, né? Ele morre, o velho homem morre e renasce um novo homem. Isso é um ritual. Então não tem nada de novo, tá, gente? Não tem nada de novo. Então só respeite as outras pessoas que estão seguindo outros caminhos, tá bom? É só isso que eu tenho para falar. Tá certo, gente? Então, como aqui uma reflexão, eu posso falar o que eu quiser, tá certo? Não é estudo de filosofia, não é nada, é uma reflexão aí que eu faço nos meus dias que eu tenho liberdade de fazer. Tá certo, gente? É isso. Vou tomar meu cafezinho aqui. Espero que vocês tenham entendido bem essa questão da alma, tá bom? Dessa dualidade no pitagorismo. Tá certo que é a minha visão, mas ela tem embasamento, não estou falando aqui tirando nada da minha cabeça, tá certo? É embasada em estudos, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, deixe seu dislike. Se você deixar o seu dislike, deixe seu comentário. Por que você deixou seu dislike, tá certo? Tá certo, gente, que como é os primeiros vídeos, tá certo? Eles vão sair meio assim, meio doido mesmo. Mas a gente vai melhorando, tá certo? É errando que se aprende, tá certo? Aprenda isso na sua vida. A filosofia, ó, falei que ia terminar o vídeo e não tô terminando, né? Tô me alongando, mas vamos lá. Para vocês terem ideia, a filosofia, essa busca desse conhecimento, ela teve muitos erros, mas também teve muitos acertos. E foi errando, e foi tentando acertar, que muitos pensamentos hoje que nós temos como concretos, eles chegaram a nós. Então você tem essa liberdade de errar, tá certo? Você tem essa liberdade de construir o seu próprio pensamento a partir do erro, tá certo? Porque você está buscando, tá bom? E é aquilo que o filósofo falava, a dúvida é o princípio da sabedoria, tá certo? Não acredite em mim, não acredite em ninguém, busque a sua evolução, tá certo? Busque a sua filosofia. Um abraço a todos e paz profunda.